sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse vídeo eu vou resolver um exercício de instrumentação industrial, a pedido do Rodrigo, né? O Rodrigo é meu aluno lá do Polo de Belo Horizonte. Bom, esse exercício aqui, ele explora, né, o conceito de diferencial de pressão e de densidade relativa. Então, o que que diz aqui no exercício? A gente tem aqui uma coluna em U, né, e a gente tem um fluido, um líquido, né? E aí o exercício pede, né, para a gente determinar a densidade relativa desse fluido, desse líquido. E aí o exercício nos fornece as duas pressões. Então eu tenho uma pressão sendo aplicada na primeira tomada aqui, na primeira conexão, e uma outra pressão aplicada na segunda conexão. Primeira pressão de 4 psi e a segunda pressão de 1 atm. E o diferencial, né, a altura diferencial das duas colunas, né, que se formam aqui, basicamente é de 12 polegadas. Então, se a gente listar aqui os principais elementos, nós podemos dizer então que a pressão 1 é basicamente 4 psi. A pressão 2 foi dada em uma unidade de pressão diferente, né, com atm. E nós também temos a informação do diferencial de altura entre as duas colunas que se formam. Nesse caso aqui, sendo 12 polegadas. Para a gente resolver esse exercício, nós temos, né, que partir da seguinte equação, da seguinte relação. O diferencial de pressão, ele é igual à densidade relativa do fluido multiplicado pela diferença de altura. Então, quanto maior a diferença de altura, maior o diferencial de pressão. Ou quanto maior a densidade relativa, maior o diferencial de pressão. No caso, o exercício nos solicitou a minha densidade relativa. Lembrando que a densidade relativa, a gente sempre considera, né, a densidade relativa à densidade da água, né? Então, a gente sempre tem como referência a densidade da água. Vou colocar aqui, né, a densidade da água. Bom, então se a gente isolar a densidade relativa, nós teremos que o diferencial de pressão dividido pela diferença de altura será igual à densidade relativa. Então, a nossa equação básica aqui que a gente tem que relacionar é simplesmente, né, essa relação do diferencial de pressão com a altura. Então, a gente precisa desses dois parâmetros. A altura já foi dada, né? A altura já foi informada aqui, que é 12. Beleza. Se a altura é 12, nós precisamos encontrar o diferencial de pressão. Nós vamos considerar, né, a altura em polegadas, para facilitar, para a gente não precisar converter. Então, o primeiro passo é fazer o diferencial, né, achar o diferencial de pressão em uma unidade específica. O diferencial de pressão também pode ser encontrado se a gente considerar a pressão 1 menos a pressão 2. Só que as duas pressões estão em unidades diferentes. Para isso, nós temos que colocá-las na mesma unidade. Nesse caso aqui, eu vou converter 1 atm para ficar mais fácil. Aí a gente consulta, né, uma tabela, ou vocês podem pesquisar aí em um conversor para poder resolver. No nosso caso aqui, eu estou considerando que 1 atm, né, depois de consultar, é igual, fazendo a conversão, a 14,6959, para ser mais preciso, 6959 psi. Então, dessa forma, eu tenho P1 e P2 em psi.
Reescrevendo, a variação de pressão será P1, P1 vale 4 e P2 vale 14, reescrevendo, né, 6959. Dessa forma, nós temos um diferencial de pressão negativo. A gente vai ter um diferencial de pressão de menos 10,6959. Por que que esse diferencial ele foi negativo, né? Por que que a gente pode considerar que esse diferencial foi negativo? A gente tem que avaliar, né, as duas pressões. A gente tem uma pressão que é P1 e P2. Vejam que se o meu resultado foi negativo, eu esqueci de colocar aqui, né? A unidade é PSI. Então, se o meu resultado deu negativo, simplesmente está me informando que essa coluna P2 ela será menor do que a coluna P1. Em outras palavras, a pressão P2 aqui, ó, fica nítido, a pressão P2 ela é maior que P1. Então, essa diferença de altura, que é de 12 polegadas, né, ela estará se referindo à pressão maior, que é P2, consequentemente, essa altura será mais baixa, e a pressão menor, que é P1. Consequentemente, essa altura, né, dessa coluna de P1 será mais alta. Então, aqui no desenho estaria invertido pelos valores aí. Certo? Agora, o nosso objetivo é transformar essa diferencial de pressão. Vejam na equação, nós temos a altura em polegadas e temos o diferencial de pressão em PSI. Para que eu possa realizar esse cálculo, eu tenho que transformar a minha pressão, que está em PSI, em polegadas de água. Por que polegadas de água? Porque a minha altura está em polegada. Se a minha altura está em polegada, se eu trabalhar com polegada de água em cima, eu vou cancelar polegada com polegada. Então, a densidade vai ser em relação à água, né, a densidade relativa. Então, dessa forma, né, a gente vai usar aí uma outra consulta que eu fiz aqui, né, que é a relação de PSI com polegada de água. Então, eu vou converter, né, de PSI, que é uma unidade de pressão, para polegada de água. Então, eu vou dizer que 1 PSI vai ser igual, é a mesma coisa, de 27,7 polegadas de H2O, de água. Dessa forma, né, eu posso dizer que 10, fazendo aqui uma quarta proporcional, né, também chamada de regra de 3, 10,69 vai ser x. Então, eu posso dizer que o x vai ser igual à multiplicação aqui de 10,69 vezes 27. Eu vou fazer aqui na calculadora, 27,7 vezes 10,69. Então, nós teremos 296,11 aproximadamente. Aqui eu coloquei 10,69, mas lembrando, eu poderia ter arredondado e colocado 10,7 também. Talvez ficaria mais preciso, né? Mais correto. Então, a gente vai ter 296,11 polegadas de água. Esse será o meu valor da pressão diferencial, certo? Agora, para finalizar, o último passo é simplesmente nós encontrarmos o valor da densidade relativa para fechar o exercício. Bom, agora no final, basta a gente jogar nessa equação. A gente já tem o diferencial de pressão e a altura. Então, a gente pode dizer que a densidade relativa desse líquido é igual ao diferencial de pressão, que é 296,11 polegadas de água,
Isso dividido pelo diferencial de altura, que é 12 polegadas. Dessa forma, a gente terá um valor de 24,68. 24,68. Encontrando aí o resultado final do nosso exercício.